Tem alguém na sua família que é sócio, mas que não sabe quanto a empresa vale? Que recebe dividendo, mas que nunca viu um balanço? Que vai herdar tudo um dia, mas hoje não participa de nenhuma reunião? Isso não é só desinformação, é um risco real e muito maior do que parece. Um dos maiores mitos que eu vejo destruindo empresas familiares é exatamente esse. A ideia de que quem não está na gestão não precisa entender do negócio, não precisa se preparar e, no fundo, não tem muito para contribuir. E aí, quando acontece uma assembleia de sócios, uma decisão estratégica importante, ou pior, uma crise, essa pessoa está completamente despreparada. E o que poderia ser um ativo da família vira um problema. Se você ainda não me conhece, eu sou Pedro Lobo, empresário, sócio como você e especialista em empresas familiares. Nesse vídeo, eu vou te mostrar quais são os papéis que existem fora da gestão numa família empresária, porque eles são fundamentais e que tipo de preparo cada um deles exige. Afinal, quem não está na operação também precisa estar à altura de tudo que foi construído. Pensa comigo. A maioria das pessoas, quando pensa em empresa familiar, enxerga aquela imagem clássica. O fundador no centro, os filhos aprendendo o negócio, todo mundo na mesma empresa, no mesmo escritório. Mas a realidade de famílias empresárias é muito mais complexa do que isso. O modelo clássico dos 3 círculos desenvolvidos em Harvard nos mostra que qualquer família empresária é formada pela sobreposição de 3 sistemas: família, propriedade e empresa. E cada membro da família ocupa uma posição diferente nessa combinação. Tem quem seja só da família, sem participação societária e sem cargo na empresa. Tem quem seja sócio, mas que não trabalhe na operação. Tem quem seja gestor, mas que não seja sócio. E tem quem acumule 2 ou 3 desses papéis ao mesmo tempo. O ponto é, mesmo quem não atua na gestão, pode e muitas vezes deveria ocupar papéis formais de governança. E esses papéis têm responsabilidades reais, não são simbólicos. Primeiro papel, o herdeiro que ainda não entrou na empresa. Esse é talvez o papel mais negligenciado de todos. O herdeiro, especialmente quando jovem, muitas vezes não tem cargo, não tem participação societária formalizada e não participa de nenhum fórum de decisão. Ele simplesmente existe na órbita da empresa, sem saber direito qual é o seu lugar. Mas vamos ser diretos. Um herdeiro despreparado é uma bomba relógio, porque em algum momento ele vai herdar, vai virar sócio, pode até virar gestor. E se ele chegou até ali sem entender do negócio, sem ter convivido com a cultura da empresa, sem ter desenvolvido o senso de responsabilidade sobre o patrimônio, o risco é enorme. Famílias que cuidam bem desse papel criam o que eu chamo de trilha do herdeiro. Isso inclui educação financeira desde cedo, experiência profissional fora da empresa antes de entrar, acompanhamento gradual nas reuniões de família e de sócios e clareza sobre quando e como vai assumir responsabilidades maiores. O herdeiro que entende seu papel antes de precisar exercê-lo é um ativo. O que não entende vira um conflito esperando para acontecer. Segundo papel, o acionista não executivo. Esse é o sócio que tem participação na empresa, recebe dividendos, tem direitos e deveres societários, mas não está no dia a dia da operação. Pode ser uma irmã que seguiu outra carreira, um filho que tem seu próprio negócio, um familiar que herdou participação, mas que nunca quis atuar na gestão, ou simplesmente alguém que já se aposentou, mas que mantém as suas cotas. E aqui mora uma armadilha clássica. Esse sócio tende a ficar completamente à margem das informações. Ele não sabe quanto a empresa vale, não acompanha os resultados, não entende as decisões estratégicas que estão sendo tomadas. E quando algo vai mal, ou quando alguém resolve questionar as contas, ele está totalmente desinformado. O problema não é ele estar fora da gestão. O problema é ele estar fora da informação. Um acionista não executivo bem preparado precisa entender pelo menos o básico de finanças empresariais, saber ler um balanço simplificado e um DRE, conhecer seus direitos como sócio, participar de assembleias com qualidade e ter acesso regular a relatórios de performance da empresa. Isso não significa interferir na gestão, significa exercer o seu papel de forma responsável. Terceiro papel, o conselheiro familiar. Esse papel é menos comum, mas cresce na medida em que a empresa amadurece. É quando um membro da família, com ou sem cargo executivo,
passa a atuar formalmente num conselho de administração, conselho consultivo ou conselho de família. E aqui, o preparo é mais exigente ainda. Um conselheiro precisa entender de estratégia empresarial, de governança, de finanças e, ao mesmo tempo, ter a maturidade emocional para separar os interesses da família dos interesses do negócio, sem perder o alinhamento entre os dois. Isso não é para qualquer um. Colocar um familiar no conselho sem preparo adequado é como contratar um piloto que nunca fez uma aula de voo. A intenção pode até ser boa, o resultado provavelmente será catastrófico. Agora vem a parte que a maioria das famílias empresárias ignora completamente. Como a governança pode ativamente preparar e incluir esses membros, em vez de simplesmente esperar que eles apareçam prontos. Uma governança bem estruturada não cuida só de quem está na gestão, ela cria trilhas específicas para cada papel. Para herdeiros, programa de desenvolvimento que incluam educação sobre o negócio, visitas à operação, participação gradual em fóruns familiares e critérios claros de entrada na empresa. Para acionistas não executivos, relatórios periódicos em linguagem acessível, assembleias de sócios com pautas bem preparadas e canais de comunicação formal com a gestão. Para membros em conselho, formação específica em governança. Existem cursos excelentes para isso, inclusive do CMJ, que forma conselhos consultivos com metodologia reconhecida pelo mercado, com experiência prática durante a formação e focados na realidade das pequenas e médias empresas familiares do Brasil. O link para saber mais está na descrição e na bio. Percebe a diferença? Governança não é só um conjunto de regras para quem manda. É o sistema que garante que todo membro da família saiba qual é o seu papel e qual o seu espaço e como contribuir de forma responsável. Agora eu vou te falar 3 armadilhas para você evitar. A armadilha número 1: tratar acionista como espectador. Ele tem direito, ele tem responsabilidade e tem interesse legítimo no negócio. Mantê-lo fora das informações não evita conflito, cria conflito. Armadilha número 2: esperar que o herdeiro se prepare sozinho. Preparo não acontece por osmose, acontece por design. Se a família não estruturou um caminho claro, o herdeiro vai chegar despreparado, e aí não adianta reclamar. Armadilha número 3: confundir cargo com contribuição. Alguns dos membros mais valiosos de uma família empresária são exatamente aqueles que não estão na operação. Um acionista questionador, um herdeiro com visão de fora, um conselheiro sem vínculos emocionais com o dia a dia. Esses perfis são ativos, não problemas. Antes de fechar, vou fazer 3 perguntas para você responder honestamente. Seu herdeiro tem uma trilha de desenvolvimento ou está só aprendendo no olho? Seu acionista não executivo recebe algum relatório de performance? Pelo menos trimestralmente? Todo familiar em conselho tem informação específica? Se você respondeu não para alguma das perguntas, você já sabe por onde começar. Sócio, a empresa familiar que dura gerações não é aquela onde todos fazem a mesma coisa. É aquela onde cada membro sabe qual é o seu papel, está preparado para exercê-lo e tem os canais certos para contribuir. Não dá para fazer um time só de goleiro, nem só de atacante. Cada um tem que jogar na melhor posição para o bem de todos. Quem não está na gestão não está fora do jogo. Está num jogo diferente, com regras diferentes que precisam ser aprendidas com a mesma seriedade. O que foi construído em 30, 40 anos de trabalho merece mais do que boa vontade. Merece preparo. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa as notificações. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém da sua família que está nesse papel de acionista, de herdeiro ou de conselheiro. Pode ser a conversa que vocês precisavam ter. Me conta nos comentários. Na sua família, existe algum mecanismo formal para engajar quem não está na gestão? Quero saber como isso funciona na prática com vocês. Até o próximo vídeo.